Leandro. E ele vai. Solta o bicho, Leandro. Solta o monstro. Salve, salve, galera. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Sejam muito bem-vindos ao Divino Rolê. Estou muito feliz, nosso primeiro programa, nosso primeiro rolê. A gente fez os dois react aí do Mortal Kombat e do Velozes e Furiosos, foi muito bom. A gente teve uma recepção muito boa, ficamos muito felizes. Depois desse ato aí de quase 5 meses, né, André? A gente voltou aí, depois dessa jornada aí, a gente ficou um pouco afastado, mas a gente voltou agora com tudo. Voltamos aí com novos conteúdos, nova programação, entretenimento e muita coisa boa vai vir aí. Eu estou muito feliz hoje no nosso programa, primeiro programa, e não posso deixar de falar que eu estou emocionado aí, porque mano, uma pessoa muito especial pra gente, é uma pessoa que o André conhece ele mais tempo que eu tô conhecendo agora. Eu acho que ele já me conhece primeiro, né, do que eu conheço ele antes, né? Então, então ele me conhece primeiro, mas eu tô muito feliz. É uma pessoa que veio para somar, somou na vida do André, tá somando na minha, e eu não vejo outra pessoa para começar o primeiro programa que não seja ele, né? Então é isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao rolê, Antônio de Brito. Valeu, brigadão. Como a gente não tem ainda um efeito visual, um hands down, eu fiz uma plaquinha aqui, ó. Antônio! Bem-vindo, Antônio! Tem várias pessoas aqui no estúdio, aqui atrás, aqui que tá pulando, não deixei entrar, mas tá aqui, ó. Bem-vindo aqui, ó. Tá bom? Demorou? Vou fazer essa com os alunos lá, que eu faço os trabalhos nas escolas. Mas valeu, boa tarde a todos e todas. Um carinho, gosto muito também de vocês, de estar com o Leandro e o André. E olha, eu só quero dizer uma coisinha, gente. Esse é meu primeiro rolê divino. Aê, ó, já tá. Vou comprar uma camisa pra você, vou te dar uma camisa. Você vai ficar legal, cara. Você vai pro rolê com a gente de camisa. Eu espero que depois daqui eu vá pro céu. Vai fazer rolê. Todos nós esperamos. Primeiro você vai passar por essa fogueira e depois você vai pro céu. Antônio, novamente, seja muito bem-vindo. Eu tenho aqui uma sequência de 285 perguntas para você hoje, tá? Então, espero que você já tenha almoçado. Quer um café, quer uma água, quer ir no banheiro? Cafezinho. É um banheiro, peraí. Tem um banheiro, calma aí, depois você vai no banheiro. Então é isso. Antônio, primeiramente, eu vou começar aqui o rolê. Vou fazer uma pergunta para você muito importante, que você é um psicólogo e psicanalista, certo? Uhum. E o intuito desse programa maior, que eu queria passar para as pessoas, que eu quero passar para as pessoas, quem nunca foi um psicólogo, quem nunca foi um psicanalista, saber como é que como se lidar, como falar, ou como se portar, como ele se porta com você, como você se porta com o paciente, enfim. E mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mostrar para a galera que é importante. O psicólogo, ele tem um grau importante para a sociedade, principalmente agora que a gente está nessa pandemia. Tá no finzinho, não tá acabando, mas a gente está caminhando para um sucesso aí. E saber que a importância dele, né? Que é às vezes até um profissional subestimado em alguns casos, né? Então, vou fazer aqui algumas perguntas para a galera entender como é que é o trabalho profissional. Fechou? Fechou. Se bem que você já começou com uma pergunta e tanto aí. Assim, a primeira de tudo quem deve ir num psicólogo ou num psicanalista? A pessoa que deve ir, como é que ela vai, qual é o primeiro contato que ela tem que ter, por que ela tem que ir, quando ela tem que ir. Explica pra gente isso daí. Beleza, boa pergunta. Primeiro eu só queria falar o seguinte, psicólogo é quem cursou psicologia e tem o registro, o número no Conselho Regional de Psicologia. Tem muita gente que faz terapia, às vezes até fala em psicoterapia e não tem o CRP, que é o cadastro, né, o nosso número de registro no Conselho Regional de Psicologia. A gente se registra nos regionais e tem o Conselho Federal de Psicologia. Psicanalista é quem faz, né, ou após qualquer graduação, pode ser jornalismo, eu fiz economia, por exemplo, primeiro, eu poderia ter feito depois só uma especialização, uma formação em psicanálise, né? Isso por causa da característica da formação mesmo da psicanálise com Freud lá, desde o finalzinho do século XIX. Então,
Psicólogo psicanalista é quando é um psicólogo que ele tem especialização e a clínica dele está estruturada a partir da psicanálise. E só psicanalista é alguém que não é psicólogo, que ele clinica, ele pode clinicar, digamos assim, né, o nosso verbo clinicar, como um psicanalista, porque ele fez uma formação, pelo menos as formações ideais em psicanálise devem durar 4 anos também, que é um tempo de uma graduação, que é também o meu caso, né? Boa. Então, isso é a primeira coisa, porque muita gente confunde e tem muito. Esse ano, então, apareceu muito Nossa. charlatanismo nessa área e usando o nome da psicanálise, né? Depois só te cortar, depois eu quero falar sobre isso também, sobre as pessoas que se aproveitam desse Uhum. momento frágil das pessoas para lubridiar, né? Que Nossa, apareceu muito guru de tudo, né? De informática, de finanças, de saúde mental, de alimentação, apareceu um monte de coisa agora, né? sim. E é perigoso, né? Mas sem dúvida. E aí eu já entro na outra parte da tua pergunta, né? Na pergunta propriamente, é assim, quem deve procurar, né? Eu tenho feito um trabalho com escolas da rede pública estadual, que é o programa Psicólogos na Escola, que foi um Uhum. projeto de lei que foi elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Nacional de Assistência Social, que aprovou a presença obrigatória, porque é legal, de um psicólogo, de um profissional da assistência social nas escolas. O projeto foi aprovado Olha no que final legal. de 2019. O governo do estado de São Paulo ele é pioneiro nesse sentido de colocar em prática por conta da situação da pandemia. O projeto praticamente deu início esse ano, né? Uhum. E nesse trabalho, o que a gente mais fala com todas as crianças e adolescentes, né, galera do ensino médio e tal, é que, assim, primeiro, muita gente acha que psicólogo é para maluco, né? Primeiro, Uhum. na nossa sociedade atual, maluco é uma pessoa saudável. Ele, pelo menos, ele consegue parar de se exigir, de se normatizar, de fazer parte de grupo, De de ser padrão. bonitinho na rede social. Eu quero ver quantos likes. Ele vai olhar e vai dizer: Ficar doido. vai embora os likes, dislikes, ele não está nem aí. Então, é um cara saudável, para começo de Uhum. conversa. A galera que quer ficar sendo normal em tudo, né, é que, vamos dizer assim, são os loucos do mundo atual, da sociedade atual. Mas, falando agora sério, o psicólogo, o nosso trabalho, e nós temos muitas linhas de abordagem, também é importante que se diga na psicologia, tem a comportamental cognitiva, tem só comportamental, tem fenomenológica, tem a psicanálise e tantas outras, tem a transpessoal, né? Então, Uhum. para dizer assim, o nosso trabalho é escutar, acolher o sofrimento psíquico, emocional, afetivo das pessoas, tá certo? E de preferência, antes que esse sofrimento, né, se transforme em um adoecimento, como, por exemplo, uma depressão, como, por exemplo, uma crise de pânico, né? Como, por Uhum. exemplo, possa evoluir para alguns transtornos, né? Alguns transtornos psíquicos. Eu estou usando o termo transtorno, já te passo a palavra, Leandro, só para esclarecer assim, quem diagnostica transtornos bipolar, de personalidade, de humor, etc., etc., é o psiquiatra, é o médico psiquiatra, e é ele que receita medicamento. O psicólogo não receita medicamento. Ele faz o trabalho de escuta e de acolhimento, né, destes sofrimentos. E cada pessoa é que sabe do seu sofrimento. A Com gente certeza. não julga ninguém se fez certo, se fez errado. Isso não é uma questão nossa. O nosso trabalho é ajudar a pessoa a ver se aquilo que ela fez é uma questão que está prejudicando a ela ou que facilitou, né, as suas Uhum. escolhas e se ela está sendo coerente com quem ela quer ser na vida. Esse é o nosso trabalho, mas quem vai escolher é o paciente, a pessoa, não sou eu. Da hora, legal.
Legal. Eu gostei muito desse ponto de ter o psicólogo presente nas escolas, é muito importante. Muito importante porque eu sei que uma professora ela tem ali, não é uma sala só, né? Ela leciona para vários horários, várias pessoas, e às vezes ela em si não consegue enxergar algum problema em algum aluno, em alguma coisa, mas tendo um psicólogo ali também de olho, ou ela dando uma direção, não sei como é que vai funcionar, como funciona, é importante porque o aluno, a pessoa que está ali não fica desamparada, né? Uhum. Funciona assim mesmo como você falou, Leandro. Os Uhum. professores, ou às vezes até os funcionários das escolas, têm contato com o aluno e falam assim: olha, tem um fulano ali que está se isolando, está chorando. Essa semana foram muitas situações de crises, né? A gente já esperava por isso na presença, no retorno obrigatório das crianças a partir de novembro. A gente entende que é importante o retorno, mas num Uhum. final do ano é uma situação muito complicada, principalmente para a galera do ensino médio que começou a trabalhar. Então, Verdade. isso desencadeou muitas situações de estresse, de choro, e o professor percebe. E aí ele não tem, lógico, ele não vai resolver, ele até acolhe também, mas aí a escola entra em contato com a gente e a gente vai fazer uma conversa, uma espécie de uma triagem para ver que encaminhamento a gente pode dar a essa situação não só de alunos, mas também, sobretudo, de quem mais está sobrecarregado na escola, que são os professores. É verdade. Existe procura Desculpe, existe procura? dos professores para eles, assim. Sim, sim. E se bem que é assim, a gente primeiro faz uma apresentação geral do projeto e depois, se algum professor tiver questões associadas ao estresse no trabalho, à depressão no trabalho e principalmente à ansiedade no trabalho, a gente marca algumas conversas para ajudar a orientar, a pelo menos dar uma relaxada, entendeu? Desafogar. Então, temos tido sim, a gente faz vários tipos de trabalho e como eu também, eu fiz meu mestrado e doutorado em psicologia social, e principalmente o mestrado com ênfase na psicologia do trabalho. Então, a gente também usa as ferramentas da psicologia do trabalho para identificar quais são aqueles fatores que contribuem para o aumento intenso de depressão e de ansiedade entre os professores. E aí o problema, a culpa não é dos professores, não, é da estrutura mesmo. E no caso, Antônio, você está dirigido mais para a educação no momento, para escolas, né? Não, Você faz o trabalho em depende. geral? Sim, eu faço trabalho clínico, ou seja, eu tenho a minha clínica hoje está praticamente virtual, tem algumas presenciais e Uhum. faço esse trabalho com a escola, né? Eu não sou um psicólogo escolar, não é, né, da minha especialização, mas no desenho do projeto é possível a gente desenvolver, inclusive a partir da psicanálise, esse trabalho nas escolas. É, Essa é é a minha isso que eu. parte. E o resto é individual. O André estava falando dos professores, que era isso que eu queria entrar também. Não ficou ruim só para professor que ficou muito tempo sem dar aula, não ficou só ruim para o aluno que não foi fazer. Ficou ruim para todo mundo nessa pandemia, com o vírus, enfim, muitas pessoas perderam entes queridos, a economia se defasou enormemente no Brasil, principalmente São Paulo, nas capitais aí, nas regiões mais, né, que dependem da economia para gerar tudo, os agricultores, enfim, ficou ruim para todo mundo. E aí, queria saber de você também nesse caso. Por exemplo, vamos supor um policial que passa por um estresse extremo durante o dia, né? Como é que é esse trabalho com essas pessoas que têm esse estresse elevado, não nosso, assim, normal, que é, sei lá, de pegar um ônibus, de ter um chefe ruim no trabalho, de ganhar, estou falando assim, coisas mais pesadas, assim, que é salvar vidas, que é um médico que precisa fazer uma operação muito arriscada, que é até um paciente que está precisando de um tratamento que está angustiado. Como é que é esse trabalho com essas pessoas que têm um estresse elevado? Como é que você trabalha com isso? Então, uma coisa é o estresse elevado no trabalho, e outra coisa é o estresse que as pessoas trazem e que se eleva no trabalho. Precisa a gente Uhum. ter separar isso um pouco, né? Boa. O professor, por exemplo, né, para mim ele é mais tão
Aliás, é extremamente estressivo, porque o policial, bem ou mal, ele tem algo para se defender. Sim. Uhum. E para extravasar, né? Pois é, né? Mas o professor não tem, né, gente? Verdade. Não tem jeito. Então, ele é obrigado a criar estruturas de defesa que tentem amenizar a angústia e a ansiedade que ele está vivendo, principalmente que há uma sobrecarga de burocracia. Eu digo hoje que, nesse modelo de sistema, o professor é mais um professor burocrata, né, um burocrata da educação, do que propriamente aquilo que a gente pensa, né, na paixão de ensinar e que move ainda grande parte dos professores, né? Então, o que a gente começa a trabalhar um pouco com eles nesse sentido, dentro desse estresse, é a gente identificar quais são os fatores no trabalho que intensificam, que trazem o estresse e que ele precisa negociar, seja com a direção da escola, seja com a estrutura. Isso a gente pode pensar no caso de um policial militar, etc., etc., para Uhum. reduzir isso no trabalho. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, a gente precisa identificar com esses profissionais se esse estresse que eles estão passando também tem associações com outros traumas vividos, né, ao longo da sua vida, desde a sua mais tenra infância. Então, para a gente também ajudar a pessoa a separar um pouquinho o joio do trigo, o que é meu Nossa. e o que é da estrutura. E um terceiro momento, né, a depender da intensidade do estresse, a gente recomenda, por exemplo, eu gosto muito de trabalhos com arte-terapia, ou, né, as questões, às vezes as pessoas gostam de dança, gostam de música, gostam de pintura, gostam de desenho. Isso eu acho fundamental, buscar esses momentos, precisa de momentos de relaxamento, né? E, em última instância, né, fazer algum tratamento também de apoio psiquiátrico para aliviar, porque não dá para também as pessoas viverem um sofrimento intenso, se hoje a gente tem algumas, até fitoterápicos, que ajudam a amenizar a tensão. Na hora. E você já falou, mas eu queria. Era uma pergunta minha, mas eu vou fazer ela para as pessoas desmistificar, não deixar esse mistério no ar e achar que só quem, né, enfim. Quem vai no psicólogo é doido? Eu sei que não. Eu sei essa resposta, eu sei que não. Eu sei que nem todo mundo que vai no psicólogo é doido. Mas assim, quem vai no psicólogo é doido? Não, mas vai ficar se não for. Aí, ó. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Porque é porque assim, a pessoa acha que ela guarda tanta coisa para ela e acha que não, ninguém precisa me ouvir, não tem ninguém para me ouvir. Não, eu sou doido, ela colocou coisa da minha cabeça, eu não vou. E eu relutei, eu vou falar, quando eu falo assim, essa experiência, eu vou falar um pouco das minhas. Eu relutei muito para mim no meu primeiro psicólogo. Antes de você, eu só tive um. Eu relutei muito, minha mãe falando, vai, vai, vai. Eu fiquei, não sou doido. Eu vou no psicólogo para quê? Eu não sou doido, não sou doido, não sou O... doido. Hum? Ô, Antônio, deixa eu perguntar uma Hum. coisa. Uma questão. Por que as pessoas elas relutam dentro da sua fortaleza? Que nem o Leandro falou, não preciso. Ou não quer dividir, ou eles agarram o problema para eles, ou eles tentam de alguma forma, não, minha vida tá ruim, mas eu vou manipular e vou dar um 360. Por que as pessoas têm esses mecanismos, vamos dizer, mecanismo de defesa para bloquear, para falar assim, não quero ir no psicólogo. Que nem a pergunta do Leandro. Aproveitando até o gancho da pergunta do Leandro, a Eu questão do demorei louco. muito eu relutei muito para ir no psicólogo. Por que as pessoas têm esses ganchos, assim, de se amarram num local e não quero, isso é coisa de louco? Uhum. Vamos lá. Tem várias coisas aí associadas, né? Sim, Bom, a primeira, eu acho que tem uma questão cultural, né? O nosso país, ele só a partir da criação do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária que veio depois de 88, da reforma sanitária e da reforma da saúde mental, efetivamente, é que se entrou no vocabulário a expressão saúde mental, né? Não Não tinha. doença mental. Não, a pessoa só conseguia falar nos problemas da cabeça de duas formas.
as mais duras é de louco e aí era manicômio, vou te internar. Não, Pinel, né? E a referência sempre foi no Rio, aqui em São Paulo, manda para o Pinel, Pinel. Então, era isso, porque é um presídio aquilo, os hospitais, os manicômios, né? E às vezes até determinadas comunidades terapêuticas seguem o mesmo padrão e a mesma lógica. E a outra questão que o pessoal fala muito, isso é muito na periferia, gente. Até hoje ainda tem assim, e tem uma questão de gênero aí, né? Que é a questão de falar de que a mulher é assim, tudo nervosa. Né? Essa mulher tô com dor nos nervos, tô no crise nos nervos. Não vem não. É a minha TPM, é não sei o quê. Mas nunca é um sofrimento mental que ela pode estar passando, uma violência doméstica, situações de abuso sexual, que isso é o que mais dificulta crianças e adolescentes a pedirem ajuda quando elas falarem sobre isso, porque elas geralmente são ameaçadas pelos abusadores. Então, existe uma cultura também entre nós do silenciamento das dores psíquicas. Tanto é que a gente vê duas formas que mais crescem hoje de resolver isso. A automutilação, ou o corte, que é uma tentativa de silenciar a dor psíquica, e o suicídio, que cresce vertiginosamente entre adolescentes e crianças. E idosos também, né? Muito. Aí, o que a gente costuma dizer nesse sentido, né? É que, assim, o resultado desse silenciamento, dessa questão cultural, é criar super pessoas, sobretudo entre os homens, né, que extravasam as suas dores e adoecimentos através da violência, sobretudo, né? Em que a gente pode dizer, não, eu dou conta, e que bobagem, né? Aí vem aqueles discursos todos que é de empreendedor, que é que tudo vai dar certo, pensamento positivo. Good né? vibes. Acende uma vela 14 dias, tal, essas Que coisas. Não, o seu problema é que você não pensa Vela que veio da positivo. África, né? Vela que veio da África. Aquela lá, cara. Misericórdia. Uns sons esquisitos aí, mas vamos lá. Misericórdia. E aí as pessoas ficam nessa e vão, na realidade, como o André bem falou, elas aparentemente criam um sistema de defesa, mas os nossos sistemas de defesa psíquicos não duram a vida inteira e nem muito tempo. Você cai, você reconstrói, até que vai chegar um momento que você surta. Então, o surto é uma falência dos seus sistemas de defesa psíquica, tirando o caso, obviamente, de doenças outras psíquicas também, tá certo? Que aí é uma outra questão. Mas saiu daí não. Então, fica todo mundo nessa, né? De que eu dou conta e, principalmente, as pessoas costumam achar que ir num psicólogo é um sinal de fraqueza. Por isso que os homens são os que mais resistem, né? E muitas vezes as mulheres, quando vão e elas têm dependência econômica da família ou do marido, etc., né? Esse é um problema, porque elas têm que ser colocadas na condição de frágeis, estão precisando de ajuda. É o velho e bom dor nos nervos, né? Isso. Problema nos nervos. E então é isso. É muito pelo contrário, né? A pessoa ela acha que ela está sendo, que ela vai mostrar as dores delas para o psicólogo e não, pelo contrário, ela acha que é forte e não vai, pelo contrário, não, ela tem que ir porque senão aquela bomba relógio vai explodir, tudo vai vir à tona, os resultados podem ser irremediáveis em alguns casos, se não forem, e acaba nem indo, né? Deixa eu só rapidinho contar uma coisa que é muito engraçada, Sim. que a gente recebe. Você também perguntou se eu não respondi direito. Como é que a gente faz quando chega? Né? Receita de bolo, vamos lá. Mas tem uma coisa muito engraçada, porque tem paciente que chega lá, às vezes adolescente, né, e jovem. Olha, eu estou aqui porque minha mãe mandou. Olha. Né? Ou que eu tenho escutado, mas não, eu estou aqui porque me disseram que todo mundo tem que fazer terapia. Ou seja, eu não, né? Porque todo mundo tem, entendeu? Mas eu não preciso, eu estou aqui em nome de todo mundo, não em meu nome. Né? Não então, assume, né? Que precisa.
né? Então, essas coisas que as pessoas chegam, eu me divirto, eu acho ótimo. Tem gente que chega, né, mente, começa a contar um monte de história interessante, e eu sei Aquele lá se é famoso mentira. um amigo faz isso, um amigo fez isso, um amigo. Nossa, cara. Ele foi pra terapia no lugar do amigo. E você. Tem gente que vai lá, vai falar, sei lá, do marido ou da mulher, em vez de falar de si, fala da esposa, ou do marido, ou do companheiro e É. da companheira. Então, na realidade, você é o que a gente diz, ainda não entrou em terapia, calma que vai chegar lá. E aí, assim, só para dizer que você perguntou no início, como é que você procura um psicólogo? Bom, psicólogo tem nas unidades básicas de saúde, tem pouquíssimos. As prefeituras desinvestiram com essa crise toda da pandemia e jogaram muitos profissionais para atender, né, não os casos de sequelas, né, porque há muitas sequelas de ordem psíquica e neurológica, para quem teve Covid. Então, você tem nas unidades básicas de saúde e nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Você tem CAPs infanto-juvenil, CAPs álcool e drogas, tem algumas especialidades e também Olha só. segundo os horários de atendimento, né? Isso tem algum custo para a pessoa? Não, tudo é tudo do SUS, Tudo Sistema do SUS. Único de Saúde. O problema é que o sistema está sobrecarregado por conta da pandemia, mas não do Covid em si, mas do que a pandemia gerou no sentido do isolamento. Aí as Uhum. pessoas tiveram que olhar suas minhocas de frente, tá certo? Que fica roendo lá na cabeça, né? Verdade. Esquece a lombriga e olha as minhocas, tipo assim. E você tem, nesse sentido, na rede pública, você tem muitas redes voluntárias de profissionais que oferecem atendimentos gratuitos ou em tarifa social, que é acordado com cada pessoa, cada paciente. Legal. E aí você pesquisa isso também pela internet, embora é sempre um risco, né? A gente também olha as redes, quem são, como é que se formaram essas redes, e os convênios, e aí os particulares. E geralmente eu sempre sugiro particulares que alguém que conhece o profissional ou a profissional indique a você, porque é meio um tiro no escuro você sair procurando assim, joga lá no Google. Eu sei que muita gente faz, não estou dizendo que é errado, tem muitos colegas que fazem isso, mas é sempre importante ter uma referência daquele profissional. E, inclusive, de novo, consultar o CRP. Aí você vai na primeira sessão, o que você veio fazer aqui? Ah, não sei. Ah, eu também não sei. Então vamos começar a conversar como é que você toma o seu café da manhã? E é isso, gente. A gente Hum. começa uma sessão de terapia, a primeira sessão, falando do que eu estou com vontade, se não, deixa o profissional que vai te estimular a falar, né? Tem uns que não falam, vão ficar olhando para você. Tudo bem, é uma linha, uma abordagem para ver como é que você se comporta diante do silêncio. Não é que é um erro, é Hum. um caminho e uma abordagem, tá? Então, acho que essas questões, tem muita gente com medo da primeira sessão. O que eu falo? O que eu vou dizer? Calma, relaxa. Vamos conversar sobre o café da manhã. Olha que legal. Da hora. Pronto. É, eu sei que em toda profissão existe profissionais e profissionais, né? E só que no caso da psicologia, eu acho que é muito importante enfatizar que também como a gente está falando do SUS, né, que o sistema ele ajuda muito a pessoa. Desde quando você começou a trabalhar até agora, como é que você vê o sistema público de saúde daquele tempo atrás até hoje? Ele melhorou? Ele piorou? Teve avanços? Como é que tá? Uhum. Bom, o SUS, né, nos altos e baixos, mas ele sempre veio numa melhora crescente, mesmo entre aqueles governantes, né, Uhum. de prefeitura, de estado ou federal, que são contrários ao SUS e que querem fortalecer o atendimento privado, né? Bom, está aí o caso, eu vou falar uma coisa pública da Prevent Senior, do Uhum. que se ficou apontado durante a CPI. Então, no sistema público, o controle sobre isso é muito maior e ele é feito pela sociedade do que no setor privado.
A gente não ouviu falar na atuação, por exemplo, que deveria controlar, da Agência Nacional de Saúde, né? Isso. Então, para dizer, o SUS ele só veio num crescente. E, aliás, se não fosse o SUS, né, gente? Não foi a rede privada que deu conta da pandemia, né? No sentido do campo da saúde física. Foi a expansão do SUS. Se teve corrupção na compra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, bom, isso tem em qualquer situação, não precisa ser só na saúde. E aí é um problema nosso também de a gente pouco fiscaliza o poder público. Então, É. o SUS, nesse sentido, ele só cresceu. Porém, ele vive uma situação de depressão. Em que sentido? De depressão dos recursos. Há uma retirada concreta de recursos do Sistema Único de Saúde, exatamente no momento em que a população se encontra nos maiores níveis de desemprego, de redução salarial, de intensificação do trabalho com perdas de direito. Então, como é que você vai manter um plano de saúde ou qualquer algo parecido para isso? Você vai ter que pagar ou contar com assistência. Então, é o SUS, não tem jeito. E ele é bom, o SUS é bom, os profissionais do SUS são bons. SUS salva vidas. Eles são verdadeiros heróis. Com toda a escassez de recursos, eles são os verdadeiros heróis dessa história toda. Hashtag viva o Heroínas SUS. também, hein, André? Eu só tomei vacina por causa do SUS, porque, né, não tem outra explicação. A gente veio o Butantan aí, viu a evolução que teve, foi muito rápido, né? Assim, a gente teve um ano, né, daquela coisa de não saber o que estava acontecendo, e aí botaram o pé no chão e falaram, não, ano que vem já direcionaram, um ano para fazer a vacina, a galera toda já prontificando, veio o Butantan, veio o SUS, aplicou, então não tem jeito. E como é que eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, mas assim, só para eu saber. Como é que é como é que a pessoa ia num psicólogo do SUS antigamente, sei lá, 10 anos atrás ou 15 anos atrás? Era acessível para a pessoa, como é hoje? Como você falou, tem CAPS, tem até faculdades que com seus estudantes que dão aulas e tal. Hoje está bem mais acessível, a gente está fazendo aqui por internet. Como é que isso era antigamente? Como é que a pessoa bem antigamente assim que ia num psicólogo que procurava, que precisava, que tinha essa ajuda, era acessível? Estava para ela ali? Bom, vamos lá. É aquilo que eu falei. O SUS ele vem. O problema do SUS é principalmente o financiamento, mas isso é uma decisão política dos governos. Então, o que acontece? Como é que eu faço para ir ser atendido por um psicólogo na UBS, né? Hoje tem mais profissionais. O problema é que o sistema está sobrecarregado com a quantidade de pessoas, né, decorrente da situação de isolamento social durante a pandemia. Essa é uma questão, gente. Não é o problema, não é o sistema. É uma sobrecarga, e aí o sistema, com pouco investimento por parte de prefeitos, governadores e presidentes e afins, ele sofre com isso porque ele não dá conta. É uma questão óbvia, né? Não precisa grandes questões sobre isso. A pessoa vai lá na UBS. Então, sei lá, eu vou lá na UBS da Parada 15, né? E ela vai passar por uma rápida triagem, que muitas vezes a gente já faz isso na escola com adolescente. Então, a gente já detecta o que é e já vê o seguinte, já entra em contato com a UBS ou, eventualmente, com o CAPS ou com a Coordenação de Saúde Mental da Supervisão Técnica de Saúde, a depender da gravidade do caso, e dá uma ligada e fala assim, olha, estou encaminhando, a escola está encaminhando tal aluno com esse quadro assim, assim, então já sabe o que é. Então, o responsável, né, se for o caso de ser adolescente, criança ou adolescente, o responsável já vai lá, a unidade já está sabendo, a gente já falou e já marca com o psicólogo. Vai ter que entrar na fila de espera. Só isso. E lá ele vai passar também por um processo de avaliação psicológica para ver a gravidade. Se for muito grave e o profissional achar que o que a unidade oferece de grupos terapêuticos e atendimentos individuais, né, ela oferece mais grupos do que o individual por causa da sobrecarga do sistema, Atender a aí ela demanda, né? já encaminha para o CAPS. A unidade encaminha para o CAPS. Porém, tem situações de emergência que a gente já sugere que a pessoa já vá direto para o CAPS
né? Direto. Emergência que eu digo assim, ela não quer comer, está fraca, a pessoa não anda, estou citando um caso de um adolescente, ela não queria sair de casa, ela estava extremamente fraca, porque não estava se alimentando, então provavelmente já tinha um quadro de anemia, de qualquer forma tinha que passar na UBS, mas era um quadro de que ia aprofundar a depressão, então a gente já fala CAPS, pode ir para o CAPS e a gente entra em contato com o CAPS, tá? Então, essas são as formas, mas eu sempre recomendo a ida à unidade básica de saúde. Em casos, aí vai um dado importante, em casos de crianças e adolescentes que se automutilam ou se cortam, já pode ir direto para o CAPS. Tá? Não Boa. dá para. A gente tem aí, quem se automutila já está a poucos metros, né, das ideias suicidas. Então, vamos evitar que chegue a isso, ok? Então, a gente fala, opa, vai para o CAPS. Deu uma crise, um surto, aí você tem que procurar um hospital que tenha atendimento, no setor de emergência, atendimento psiquiátrico. Boa. Nessa pandemia, quais foram as principais transtornos, fobias, ou o que você está atendendo, que você viu que cresceu, que não tinha antes? Né? Sei lá, alguma fobia, algum transtorno. Eu sei que os casos de suicídio subiram bastante, né? Eu sei que Uhum. teve bastante em várias áreas e teve. Mas o que você percebeu que teve a mais na pandemia? Tá? Você bem falou, a mais. Eu não estou tentando pensar se teve alguma coisa nova em termos de algum tipo de adoecimento, a princípio não. O que teve de novo foram quadros neurológicos, né, por quem teve o Covid, enfim, ficou com sequela. Agora, do ponto de vista psíquico, o que a gente, primeiro, a explosão da crise de ansiedade e associada a muitas ideias de medo e persecutório, porque afinal de contas o vírus a gente não enxerga, a gente não vê. E muita gente que eu conheço, inclusive atendo jovens pacientes que perderam os parentes. Perdeu mãe, perdeu avó, perdeu o avô, tem muito dessa história entre os alunos também, né, na escola pública. Então, a gente vê muito disso da ansiedade e um pouquinho essa persecutoriedade também, um pouco das paranoias, né? A gente vê isso muito nas crianças que têm medo de bicho, de boneco, né? Também gosta de um filmezinho de terror, né? Fazer o quê? Aí depois fica com medo, né? E A ficar vendo galera bicho. Que chute. depois. Olha lá. E Nossa, aí assim. fica depois desesperado, né? Tá vendo bicho no Pô, quarto. Assistiu Sexta-feira 13 os 20 episódios e quer é, dormir com os anjinhos. Não, gente, calma aham, aí. pois é. E, Só é, aproveitando o gancho do Leandro, é, é, só reformulando um pouquinho a pergunta dele. Não fantasmas que saíram do armário novo. Eu sei que nem você falou, que na pandemia teve muita coisa que eclodiu, né? E uhum. ressurgiu. Dos velhos amigos que você já encontrou aí nessa jornada dos atendimentos, quais os velhos amigos que reapareceram nesse período agora? Tá. Os velhos amigos que reapareceram, realmente a depressão, isso é uma coisa muito intensa, né? E principalmente quadros depressivos relacionados a sentimentos de rejeição. Por quê? E isso tem a ver com a dinâmica familiar, né? Eu vou ter que ficar com essa criança, com esse menino, com esse adolescente em casa. Ai, que saco, eu já não aguento mais, eu não sei onde é que eu vou pôr, eu não sei onde é que eu vou enfiar, eu não sei, né? E aí, aquilo que muitas vezes também estava reprimido de conteúdo nas famílias, isso ganhou uma relevância e veio do jeito que veio. E isso são muitos os casos nesse sentido. A gente tem um caso também que piorou agora com a crise social, desemprego e fome. Vale dizer que a gente já detectou casos de muitos alunos que estão passando fome em casa, vão para a escola, voltam da escola e não tem
o que comer depois em casa. Já teve casos de aluno que desmaiou, inclusive saiu uma reportagem sobre isso, e eu consultei as escolas que eu trabalho, e o pessoal confirmou que tem muitos casos de alunos que passam fome em casa. A gente vê nessa questão um aumento do conflito familiar muito grande e muito próximo da violência doméstica, das brigas, dos gritos, de alienação parental com as crianças, né? E também uma coisa que é a intensificação do uso de drogas, né? Muito, né? Isso aumentou, não entre crianças e adolescentes que eu estou dizendo, mas entre os adultos, sobretudo, e que é comum as crianças falar, não, meu pai é usuário de droga, não, a minha mãe é usuária de droga, meu pai é alcoólatra, minha mãe é alcoólatra. Então, essas coisas se intensificaram muito, mais do que já estavam, tá? E, por fim, uma coisa que vale a pena dizer, que se intensificou, né? Mas não eram, são velhos conhecidos, infelizmente, mas a questão em torno do abuso sexual com crianças e adolescentes. Isso sim se intensificou. Houve relatos, assim, muitos que você atendeu, alguma coisa assim de abuso em casa? Quase toda semana eu atendo 2 crianças que trazem relatos, não, ou que aconteceram, que aí a gente já encaminha, né? Conselho tutelar, e etc, etc, mas principalmente que aconteceu há 1 ano, aí essa coisa pega e retoma, né? Então, Uhum. isso realmente, gente, é um negócio assim muito assustador. E a questão do isolamento, né? As pessoas voltam para a escola, mas elas querem ficar isoladas no seu cantinho. É, eu sei que na parte da psicologia, tem vários assuntos aí, mas um específico é sobre depressão. Muita gente, a pessoa não vê a depressão como se ela tem uma cura ou não, se ela não enxerga a luz no fim do túnel, né? Ela só acha que está tudo escuro, ela anda, anda, anda e não vê aquela luz no fim do túnel. A depressão tem cura? Depende da depressão, né? Depende. Então, por exemplo, às vezes é o que a gente chama, é uma depressão estrutural, ou seja, se instaurou na formação do psiquismo daquela criança, né? E ela vem muito carregada de um desinvestimento dos pais em relação a ela, ou seja, se aquela criança nasceu ou não nasceu, se é filho, se não é filho, tanto faz como tanto fez. Se aquela criança demanda, quer amor, carinho, etc., aí eu vou dar aquilo que eu estou com vontade, se der tempo ou não. Eu cumpro, eu adoro essa frase. Eu, como pai e mãe, eu cumpro minhas obrigações. Nossa, como uma obrigação, né? Como se você Uhum. bater o cartão 8 horas, vou trabalhar, depois não tenho mais obrigação, né? Gente, pelo amor de Os Deus, adolescentes, coitados, eles escutam muito isso. E ó, a os minha obrigação. pré-adolescentes, né? Oh, E aí minha obrigação é colocar dinheiro em casa, dar de comer, dar de mamar, dar de não sei o quê. Tá bom, querida, dar de amor não dá não, né? não dá, não Não é rola. obrigação. Não tá no contrato? Não. Então a gente já vai vendo que tem um bebê e uma criança que vão ter uma predisposição maior a desenvolver quadros depressivos, né? Porque vão sendo registros traumáticos, isso vai afetar a autoestima dele. Então, são depressões muito prolongadas, né? E muitas vezes tem um pouco de um histórico na família também de quadros depressivos, né? Eu estou falando no sentido de transmissão psíquica, né? De Nossa. situações de depressão. A avó é depressiva, a mãe é depressiva e ela consegue transmitir para a filha a depressão. Então, isso é uma depressão que a cura não é que é impossível, né, gente? Tudo a gente ameniza, né? Porque a nossa sociedade não é feita de anjinho, certo? Certo. Então, a gente dificilmente, numa sociedade tão desigual, desarmônica, a gente vai ficar curado de algum adoecimento psíquico. A gente pode sempre ter equilíbrios mais fortes ou mais fracos. Eu, pelo menos, eu vejo nessa perspectiva. E tem outros quadros de depressão, de traumas que eles podem ser trabalhados, como o de uma jovem hoje que falou, né, ela quis brincar com o pai, estava brincando com a prima, o pai estava na rua brincando com os amigos, e aí ela desceu correndo e
atravessou a rua, né? Não preciso dizer nada, né? A mãe ainda tentou pegá-la, mas isso ficou como um registro traumático muito forte para ela. Então, tem momentos, né, que ela paralisa, por exemplo, na rua, né? Hum. Então, para Deixa ela, sequelas, né? isso são registros que não tem jeito, esses registros vão ficar. Assim como os registros de abuso sexual, mesmo depois de trabalhado, eles ficam na lembrança da gente, isso não se apaga, né? Então, a gente pode dizer que eu prefiro trabalhar com a ideia de você ter equilíbrios e momentos mais serenos e tranquilos em relação à depressão, à ansiedade, do que a gente pensar numa ideia de cura, né? E um problema, o último detalhe, muitas pessoas entendem cura como uma adaptação da pessoa ao comportamento social aprovado. Sabe aquele gente de bem? Ah, não, Hum, você é gente de bem. Mas se você é gente de mal, você tem que ser curado. a gente bem não precisa ser curado. É exatamente. Por isso que a gente não trabalha com ideia de cura. Eu, pelo menos, não trabalho. É, Boa, eu, boa. eu, eu usaria, eu usaria o termo assim, tirar da dor e trazer para o recurso. Boa. Porque aí você tem um meio, né, de tipo, não deixar aquilo afetar mais você, né? Você tem um meio ali de uma esperança, você tem ali, sabe, que você pode, né, ter um tratamento, que você pode ter uma melhora. Aquilo não é eterno. Uma vez você já falou isso para mim, que nada vai durar para sempre. Pode ter a melhora mais para frente, a gente enxergar aquilo ali. E isso é bom, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela depressão há tanto tempo que não acha que vai melhorar nunca, acha que não, sei lá. Então é importante ela ir no psicólogo, ver qual o tipo de depressão dela, como tratar, como Uhum, melhorar, onde que ela vai ser encaminhada, para qual direção ela vai tomar, para não ficar aquilo ali perpétuo, né, até o uhum. fim e chegar. Isso é muito Só, bom. só um parênteses, Leandro. Você falou uma coisa importante, que é assim, para a gente, e neste campo em que eu estou da psicologia, psicanálise, não existe um modelo e um padrão de depressão. Existem sintomas que indicam que há uma depressão na pessoa, mas cada uma tem a sua depressão. Então, por isso que a gente tem que tratar de cada pessoa. Por isso que não tem julgamento da nossa parte, porque cada um é cada um no sentido da sua vida. Então, tem gente que está fazendo um tratamento bom, encontra um espírito de porco, perde tudo, aí ela vai recomeçar tudo de novo. E tem gente que tem a sorte de encontrar boas oportunidades e ela deslancha, entendeu? Mas é cada um. No caso, vamos falar no caso social, as crises, o diagnóstico de depressão, ele tem mais vamos tentar separar. Eu sei que, né, na alta classe e nas pessoas mais pobres, né, nos ricos e nas pessoas mais pobres, elas têm alguma uma diferença assim de depressão? Diferença não, tem a classe mais alta tem mais depressão, a classe mais baixa tem mais depressão, como é que é isso? Ou a depressão é geral? Uhum. A depressão é da ordem do humano, ponto. Não é? Está inscrito em qualquer um. Conheço pessoas com muitos recursos que foi do tipo a babá cuida, a babá 1, a babá 2, a babá 3, a governanta, a ama seca, a ama molhada, a ama não sei o quê, cuida do bebê. E, de repente, elas vão embora, o bebê tem que lidar, olhar para uma pessoa, ela diz assim, meu filho, eu sou sua mãe. E aí ele vai olhar, mamãe, não é mamãe, não é Não é mamãe. o Então, mas Baby Sauro. é. E aí, assim, a pessoa vai entrar mesmo, né? No E isso parafuso. mesmo entre os ricos. O que eu acho que é importante a gente ver é que a incidência de depressão nos segmentos populares, nas classes mais pobres, é agravado pela desigualdade social e porque há uma desinformação de como alcançar os recursos, sobretudo públicos, para tratar isso. E muitas vezes falta de cultura, de ensino, de cultura no sentido de ter informação, de se preocupar com a saúde, com a saúde mental. Então, a gente vê que, nesse sentido, a população carente, pobre, os segmentos populares,
eles estão mais expostos, essa seria a questão, mais expostos à depressão do que os ricos. Não é que ninguém deixa de ficar, e tem pobre que não fica deprimido, gente, tá certo? Uhum. Então, né? Boa, Senão você vai boa. achar, vai olhar para os pobres aí, tudo deprimido, vai mudar de pobre para deprimido, não são mais pobres. Esse Não, aqui. não é isso, né? É Apro- que e as causas vão ser diferentes também, muitas vezes diferentes, nem sempre, né? Só que os pobres estão sob mais pressão social crítica do que os ricos nesse sentido. Aproveitando esse gancho dos pobres e dos ricos, né? A última pergunta que nós íamos fazer é relativo a esse seu olhar quando você está atendendo o paciente, como que você, qual o sinal que você diagnostica quando a pessoa tem que ir pela porta A, pelo psicólogo, ou pelo psicanalista, ele precisa de um psicanalista, ou ele precisa mais de um psiquiatra? Como que você divide o joio do trigo aproveitando até o gancho do pobre e do rico? Que a porta inicial é você, né? O psicólogo. Como é que você Uhum. separa, né? O melhor. Essa pergunta do André é tão boa, ainda bem que ele deixou no final, que eu vou enrolar os 7 minutos que tem aqui, porque, né? A conversa tá fantástica, mas olha, o cara começou a piscar Não, aqui. pois é, cara. Não, mas eu vou enrolar que eu não vou lhe responder, não. Brincadeira. Olha, psicólogo e psiquiatra. Se eu estou atendendo um paciente, né, e eu vejo a necessidade de um psiquiatra, o que eu vou fazer? O que é ali o elemento para mim? É a quantidade de sofrimento que ele está e que aí eu entendo que só o trabalho, o apoio psicoterapêutico não dá, e ele precisa de estabilizar, né? A gente chama do humor, da dinâmica emocional dele com alguma coisa, né, que atue quimicamente e que estabilize a pessoa para termos uma continuidade no tratamento, tá certo? Então, isso é uma questão importante. Mas isso vai muito também da vontade do paciente. Tem gente que não quer gerar dependência, etc, etc, etc. Então, eu vejo nesse sentido quando um paciente não já não veio de psiquiatra, né? Mas a gente faz essa avaliação conjunta. Isso não é uma decisão minha, vai lá na psiquiatra, vai lá tomar remédio. Vai lá, seu problema é esse, tchau, vai É. embora. Mas eu de vez em quando recomendo, vai tomar, você está com ansiedade, você não dorme, você tem insônia, toma um chá de melissa que é bom, Aí, ó. né? E é bom mesmo, viu? Aí você vai tomar um chá, tá escrito Mato Leão, né? Mato leão. Não, tem que tomar. Você vai tomar um chá, tá escrito Mato Leão. O cara, pô, é esse mesmo. Tá na selva. Eu tô precisando matar o Léo que tá lá dentro. Tá lá dentro, aí vai tomar um mato. Agora, você tocou. A outra questão é que eu acho mais complicada, né? Então, psicologia e psiquiatria, esse bloco. Psicanálise é a psicologia, mas eu vou dizer o seguinte: a psicologia, a psicanálise, né, ou a psicologia de base psicanalítica, ela é mais longa, leva mais tempo, a não ser os profissionais que trabalham com a psicoterapia breve de psicanálise, mas é quando o paciente tem um pouquinho mais claro o que ele quer resolver para ele naquele momento. Por quê? Porque a psicanálise, né, ela vai trabalhar principalmente com aquelas coisas do inconsciente, o que às vezes a gente chama daquilo que não aparece, que me leva a fazer tal coisa e que eu não sei bem por quê, né? E que isso demanda um tempo mesmo, né? Principalmente de autoconhecimento e de movimento no psiquismo da pessoa. É ter que entrar em contato com o trauma, é ter que entrar em contato com a história de vida. As pessoas dizem que psicanálise trabalha só com infância. Não, a nossa matriz é infância. Matriz psíquica e emocional. Mas esse ir lá, ouvir cá na frente, depende de cada paciente, né, gente? Então, e às vezes o próprio paciente traz isso, tá? Então, eu acho que a psicanálise tem quem principalmente está com disposição para mergulhar e ter a coragem, porque precisa, em si mesmo, que a gente vai ver dentro da gente um monte de cobras e lagartos que a gente vai ver, eu era tão do bem. Nem se conhecia, Aí, né? nossa, vai A ver lá. eterna fuga do eu mesmo. É.
vai ver coisinhas que, né? Mas que é bom para poder dizer, é por esse reconhecimento que eu vou escolher quem eu quero ser, né? Entendi. Porque a psicanálise trabalha com isso. Quem eu quero ser neste mundo, né? A psicanálise e também um pouco da fenomenologia. André, eu acho que aqui, a gente tem assunto, acho que umas 5 horas, mas infelizmente o nosso tempo está curto. Eu acho, na minha opinião, que a gente devia ter um segundo rolê com o André, eu não sei, com o Antônio. Com o Não André, sei. com o André. Não, com o Antônio, porque, gente, assunto, é muito detalhe, é cada coisa que a gente vai perguntando e vai se alongando e vai vendo, vai se aprofundando, que a gente acho que está na ponta do iceberg ainda, a gente nem se aprofundou no que a gente queria muito. Infelizmente, nosso tempo está bem curto, mas eu queria te agradecer, Antônio. Muito obrigado por você participar desse rolê com a gente, nosso primeiro rolê, e estou muito feliz. Acho que a gente começou com a chave de ouro, não, André? Opa! Gostaria de agradecer mesmo sua disponibilidade, esse incentivo invisível, mas um incentivo muito grande para nós. E eu gostaria de aproveitar os 3 minutinhos que você pudesse falar um pouquinho com suas considerações finais para a gente. Por favor. Se Por você favor, também quiser falar onde que a pessoa pode te encontrar para ter uma sessão com você, fica à vontade, vende sua canja aí. A nossa equipe, departamento aí de gráfico aí fez uma plaquinha de novo aqui, ó. Muito obrigado, tá bom? Nosso designer gráfico aqui estudou 12 anos em Harvard, fez aqui, tá? Vai falando aí. Você tem mais um minuto, gente, hein? Um minuto. Jogo rápido. A primeira coisa que você falou é o seguinte: a gente só levantou a ponta do iceberg. Então, o próximo tem que ser muito, muito rápido, porque o iceberg está derretendo, entendeu? Sim. Por causa, né, do aquecimento global, cara. Daqui a pouco não vai ter nem O clima esquentou. Mas assim, ó, gente, eu não faço minha divulgação, tá? Se alguém quiser depois entrar em contato com vocês, e aí vocês me passarem um contato, eu entro em contato. Mas isso aí daí eu não faço. Eu, no momento, a única coisa que eu estou fazendo mais é atendimento virtual. Acho que a minha tarefa e que eu gosto muito na minha vida é poder ajudar as pessoas a entenderem, se esclarecerem sobre essa questão da saúde mental. A gente nem falou propriamente de saúde mental, mas tô aí. É outro rolê. Outro rolê. Super agradeço a vocês. Obrigado pelo convite, pelo carinho. E é isso. Demorou, Antônio. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Estou muito feliz, André. A plaquinha, nossa equipe, ó. Vai passar de novo a plaquinha aí, ó. Nossa design gráfico aqui, ó. Plaquinha virtual, ó, 3D, ó. Reciclável, ó. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo dia de hoje, senhoras e senhores. Esse foi o Antônio de Brito. Muito obrigado, nosso psicólogo, psicanalista aí. E muito feliz aí. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado, hein? Nada. Falou.